Olá, família amada Kev, que bom que estamos aqui juntos mais uma vez em nosso canal A Kev Vem Até Que Ele Venha. Como você está sonhando com essa volta de Cristo? Como está a sua expectativa para encontrar o noivo Jesus, o nosso amado noivo Jesus? Porque é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui porque nós sonhamos com Ele, porque nós fizemos uma aliança com Jesus. E porque nós dissemos sim para o sacrifício que Ele fez na cruz e queremos ir para o céu. Queremos subir com Jesus quando Ele vir nos buscar, porque Ele nos prometeu, eu vou voltar para levar vocês. Eu vou voltar porque eu morri por muitos filhos e filhas. Eu vou dar muitos filhos e filhas semelhantes a mim para o meu Pai. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que Deus tem nos ensinado em sua palavra. É isso que Jesus tem nos ensinado em sua palavra, que o Espírito Santo e o Espírito Santo da verdade, escrito lá em João 14, em João 16, que está em nós e nos guia em toda a verdade. Ele tem nos ensinado a lembrar de tudo que Jesus tem nos ensinado em sua palavra. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais buscamos a sua presença, a sua palavra, o nosso coração vai ansiando mais e mais para estarmos com Jesus, para irmos para a glória, para subirmos com Ele quando Ele voltar. Nós não sabemos, Jesus não sabe, só Deus sabe. E pode ser de repente, pode ser agora, nesse momento. Por isso que a gente precisa estar pronto e precisamos estar prontas até que Ele venha. E nós temos conversado sobre os princípios. E nesse princípio aqui é o princípio de semear e colher. Então nós pensamos no vídeo passado, né? Que tipo de colheita você está recebendo por uma semente que alguém plantou para você ou que você mesmo plantou. Então, a colheita ela é obrigatória. Todos vamos receber a colheita, né? Ou a colheita que nós semeamos ou a colheita que o outro semeou. Então, está escrito em Gálatas 6, versículo 7. Diz: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Em Eclesiastes 11, o versículos 1 até 6, o rei Salomão, ele nos orienta sobre essa questão da semeadura, né? A gente precisa semear sem reserva, semear sem preguiça, semear coisas boas, semear boas palavras, semear boas atitudes, boas virtudes, bons valores, semear oferta, semear presente, semear vida, semear paz, semear palavras de vida. E em Eclesiastes 11, nos versículos 1 em diante, diz assim, ó: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então é preciso semear, mesmo que você não saiba quando você vai ter de volta, mesmo que você não imagine quando você vai ter de volta. A palavra diz aqui, ó: depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então, semear a solidariedade, semear a fraternidade, semear a bondade. Olha a igreja de Atos, compartilhava tudo. Não ver um irmão com necessidade e reter, fechar os olhos e ignorar, mas providenciar. Ver um irmão com frio, ver um irmão com falta de roupa, com falta de pão, com falta de alimento. Não necessariamente um irmão que é da sua família biológica ou irmão que é seguidor de Jesus, mas as pessoas, né? O seu irmão, aquela pessoa que está perto de você, o seu próximo é o seu irmão, não é a sua irmã. Então, reparte com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe o que sobrevive à terra. Olha o que nós estamos vivendo aí nesse contexto da pandemia. Nós imaginávamos que ia acontecer isso, mas quantos de nós temos nos solidarizado, temos ajudado? Reparte com 7, reparte com 8, a gente não imaginava o que iria ver sobre a terra, mas o rei Salomão está explicando, né? E no versículo 3 diz: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.
Então ele dá um conselho aqui em Eclesiastes 11, versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual a semente que vai prosperar. Se é que você lançou pela manhã ou a que você lançou pela tarde. Se esta ou se aquela ou se ambas vão ser igualmente boas, né? Então, pela manhã semeia, pela tarde semeia, pela noite semeia, né? Nós precisamos desejar ardentemente viver esse princípio. O princípio da semeadura, semear, porque nós vamos colher. E isso seja coisas boas ou que seja coisas ruins. Se semearmos coisas ruins, tenha certeza que você vai colher as coisas ruins. Se você semeia violência, se você semeia contenda, se você semeia calúnia, difamação, se você semeia coisas ruins, traição, discórdia, contenda, você vai colher, infelizmente, porque está escrito na palavra de Deus. Eu acabei de ler em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, não se engane, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Tudo que eu semear, tudo que você semear, você vai ceifar. Seja bom ou seja ruim, vai ter a semeadura. E aí nós estamos vendo aqui em Eclesiastes que precisamos lançar o nosso pão sobre as águas, precisamos ajudar as pessoas, precisamos repartir, precisamos ser bons semeadores, não maus semeadores, sermos bons semeadores. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6 em diante, fala sobre essa semeadura, né? Quem semeia pouco, quem semeia muito. 2 Coríntios 9, versículo 6, fala sobre essa quantidade da semeadura. 9:6. E isto afirmo: aquilo que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem semeia com alegria. Não semear com peso, não semear com dor, não semear por obrigação ou por imitação, porque está vendo os outros fazendo, né, por constrangimento, mas semear com alegria. Deus ama quem semeia com alegria. Então, esse semear, seja a oferta, seja o dízimo, seja a primícia, seja um presente que você dá para alguém, seja um abraço, né? Seja o que for que você semeia na vida do outro, né? Você vai semear. Então, o que semeia pouco, vai ter pouco, mas o que semeia em abundância, vai receber em abundância. É a medida que a gente semeia que nós vamos ter a medida da colheita. Pela medida que nós semeamos, nós vamos ter uma medida de colheita. Essa colheita pode ser pouca e a gente não poder abençoar muitas outras pessoas, né, com o resultado. Ou essa semente pode ser abundante e podemos abençoar muitas outras pessoas, porque a colheita vai ser abundante também, não é? É um princípio bíblico e tem um retorno. Que tipo de colheita você espera? Então, a expectativa que você coloca na semente tem a ver com a expectativa da sua colheita. Se você tem uma expectativa em uma colheita, então você precisa desenvolver a expectativa na sua semente. E eu estou falando de coisas boas, eu não estou falando de semente ruim. Semente ruim deixa lá para o inimigo, eu estou falando das boas sementes. Então a expectativa da sua colheita tem a ver com o nível da sua semeadura. O tanto que você semeia, o tanto que você deseja. Então, se você semeia pouco, quer ter uma expectativa de uma grande colheita semeando pouco? Para você ter uma expectativa de grande colheita, você tem que semear muito, tem que semear com abundância. E isso é um ato de fé. A semeadura é uma ação de fé, de liberalidade, de entrega. O que dá à semente confiança, descansar naquele que dá a semente e que provê tudo. Estamos vendo aqui em 2 Coríntios 9, no versículo 10 diz: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Nosso Mestre Jesus, lindo, maravilhoso, muito lindo, ele distribuiu, ele deu aos pobres a sua justiça, né?
permanece para todo sempre. Ele é o nosso grande exemplo, ele semeou a vida dele para uma grande colheita. Olhe quantos filhos e filhas estão se convertendo, estão se aliançando com Jesus. Olha a família Kevin. Né? Aqui no nosso canal pode ter até poucos seguidores, né? Estou começando agora, ainda estou, né, divulgando. Aproveita e divulga aí o nosso canal. Se inscreve, se não se inscreveu ainda, aproveita e compartilha para muitas pessoas essas mensagens, essas sementes, porque o que eu estou lançando aqui para vocês são sementes. E as sementes não são para ficar guardadas, as sementes não são para ficar só entre poucas pessoas, elas são para ser compartilhadas. Quanto mais nós compartilhamos as boas sementes, nós vamos ter ótimas colheitas, abundantes colheitas. Então Jesus, a semente perfeita de Deus, ele doou por completo. A semente que caiu na terra e morreu. Tem uma parábola que fala sobre isso, né? Jesus está explicando, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não vai produzir, não vai nascer a planta, não vai crescer, né? Não vai produzir a colheita, não vai haver colheita. Então, uma semente que cai, que morre, mas depois ela vive, depois ela ressuscita e produz muita, abundante colheita. Uma semeadura que produz uma abundante colheita de filhos e filhas semelhantes a Jesus, de grande salvação, de grande redenção. Isso, essa coisa linda que Jesus fez. Então, a gente precisa confiar que quem dá a semente não sou eu, não é você, não é o emprego onde você trabalha, não é o seu patrão, não é o seu chefe, não é ele. A semente vem do Senhor, porque até o seu chefe é Deus que manda a provisão para ele. Né? E aí ele te contrata, você desenvolve o trabalho e você recebe a semente que Deus deu para o seu patrão e vem para você, e aí você já semeia na vida de outra pessoa. A semeadura, ela precisa ser constante. Então, quem provê é Deus, quem dá a semente é Deus, e a semente é para ser plantada. Mateus 25, do 14 ao 30. Quem dá a semente é Deus, e a semente não é para ser guardada, a semente não é para ser idolatrada, colocada no mural e guardada. A semente é para ser usada. Em Mateus 25, essa parábola tão linda dos talentos, né? A gente pode usar em várias interpretações, eu vou usar aqui para a parte do semear. Em Mateus 25, a partir do versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os bens. Lembra que eu falei no princípio da mordomia? Ele chamou os seus servos e confiou os seus bens. Se ele chamou aqueles servos e confiou os seus bens, porque aqueles servos eram pessoas de confiança. Ele não ia chamar qualquer pessoa, ele ia chamar um ladrão para confiar os bens dele, ele ia chamar um infiel para os bens dele. Ele chamou servos e confiou. Confiou porque ele esperava um retorno dessa confiança, dessa mordomia, dessa semeadura. Ele esperava um bom retorno, um ótimo retorno. E olha o que está escrito: a cada um deu 5 talentos. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então Deus dá cada talento, Deus dá cada mordomia a você de acordo com a sua capacidade, de acordo com a minha capacidade. Deus não vai dar para você algo para tomar conta que você não tenha condições. Se Ele está te dando, se Ele te deu essa função, se Ele te deu esse ofício, se Ele te deu essa missão, é porque você tem capacidade de fazer prosperar essa semente. Pensa nisso aí. Então, o que recebera 5 saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ele teve uma atitude, saiu imediatamente, ele não esperou, ele não ficou pensando, ele não ficou, vai dar certo, vai dar errado, será que eu vou conseguir? Eu não sou capaz, por que ele fez isso comigo? Por que ele me deu esse desafio? Não, ele imediatamente saiu, foi negociar. Não vacilou na sua mordomia, na responsabilidade que lhe foi confiada. Ele honrou a responsabilidade que lhe foi confiada. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Do mesmo modo. Então, esse daqui também não vacilou no seu chamado, na sua responsabilidade. Então, ele foi lá em honra à pessoa que ele confiou e fez o melhor que ele pôde.
em honra à pessoa que ele atribuiu confiança, que depositou uma estima, que depositou uma confiança mesmo nele. Ele foi lá e alcançou. Mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes escondemos o talento? Quantas vezes escondemos os dons? Quantas vezes deixamos de exercer a mordomia por uma insegurança, por uma insatisfação? Me deu só um porque deu 2 a 1, 5 a outro porque me deu só um, também não quero. Porque me colocou nesse lugar? Porque eu estou nesse lugar, né? A uns deu tão grande e a mim deu isso tão pequeno, né? Então, é nesse lugar que Deus te colocou, é para te testar. Ele quer saber se você vai exercer com fidelidade a mordomia. Ele quer saber se você vai ser fiel na sua semeadura. Que tipo de colheita está tratando você, que é o princípio do caráter que a gente vai falar nos últimos princípios aí. Ele vai tratando você, testando o que você vai fazer com o que você recebeu. O que você vai fazer com essa semente que você recebeu. O que você vai fazer com essa mordomia que está sob a sua responsabilidade. Esse homem, ele foi lá, cavou e guardou. Talvez insatisfação, medo, insegurança, incapacidade. Mas quem foi que deu a ele? Né? Olha o princípio do temor. Pelo menos temer. Eu vou pensar. Né? Essa pessoa que me deu. Olha o que está escrito aqui. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ó, a mordomia de novo. Ele voltou. Jesus vai voltar. E ele vai nos pedir contas de tudo, de tudo. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Que lindo, né, gente? Que inspiração para mim e para você. Vai pensando aí, refletindo como está a sua vida, e eu estou refletindo aqui como está a minha vida, né? Nesse princípio, todos que estão unidos aqui, ó, soberania, autogoverno, mordomia, semear e colher que estamos falando agora, individualidade, está tudo junto aqui. E aí no versículo 22, no versículo 23, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhastes. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens. Ele devolveu. Ele devolveu. Isso aqui é uma desfeita. Isso aqui é uma desonra. Isso aqui é algo terrível que nós fazemos. Uma desfeita, uma desonra. Subestimou, desvalorizou o que Deus deu a ele. Desvalorizou. Quantas vezes eu desvalorizo? Quantas vezes você desvaloriza? Pensa aí. Ele desvalorizou. Deus pegou o que era dele, né? Esse homem aqui, esse senhor, esse homem de negócio, pegou o que era dele, o que custou muito para ele, anos de trabalho, que custou sacrifício, que custou renúncias, que custou amor, custou zelo. Deu 5 para 1, 2 e 1. Então ele desvalorizou algo de valor, algo de conquista. Então pensa nisso aí. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Dinheiro, valor, suor, o sangue, né? Suor. Então, tirar-lhes, pois, o talento. Tira dele esse 1 que eu dei, e dai ao que tem 10. O que tinha 5 ficou com 10. Então, o Senhor tomou dele e deu o que tinha 10.
E aí diz assim, né? Jesus ensina, porque a todo que tem mais, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Que forte, que dura essa palavra. Falando para mim, falando para você, falando para todos nós, família Kevin. Família que está esperando o noivo Jesus. Família que tem que estar pronta. Família que tem que estar adornada com veste de linho puro. Lembra que eu falei? Que está escrito na Bíblia, em Apocalipse, né? Apocalipse 19. Vestes de linho puro, que são os atos de justiça. Então, ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. Tirou e deu para o outro que tinha mais. Então, vamos pensar como está, né? A nossa vida, aquilo que Deus tem nos dado, as sementes que Deus tem nos dado. O que temos feito dela, como temos usado, como temos valorizado. Temos gastado de forma indevida, temos desperdiçado os alimentos, temos retido o que Deus tem nos dado, estamos guardando, não estamos abençoando, estamos com pena, apegados ao dinheiro, apegados à roupa, apegados às coisas, sem abençoar, só guardando com egoísmo. O que temos feito com a semente? O que temos feito com os talentos? O que temos feito com os dons? O que temos feito com a missão, com o chamado, com a mordomia, com o que Deus tem nos dado para o nosso corpo, com os talentos e com os dons? O que eu tenho feito com a semente? Que colheita eu tenho expectativa de receber? O que você tem feito com suas sementes? Onde você tem semeado? O que você tem semeado? E como você tem valorizado o que Deus tem dado para você? Pensa nisso aí, tá bom? Beijos, amo vocês. Até o nosso próximo encontro e vamos continuar falando sobre semear e colher.